Olá, meus queridos, bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus. Para você que não me conhece, meu nome é Dilcilene, eu moro há 10 anos aqui nos Estados Unidos, sou casada com um americano, israelense e nosso canal é voltado para muitos acontecimentos. Se você é novo, por favor, se inscreva, dá o like de vocês, não custa nada. Meus amores, eu estava agora, acabei de tomar um banho e estava colocando essa camisetinha aqui, essa blusinha. E aí, de repente, eu falava, gente, há 4 anos atrás, há, há 3 meses atrás, 4 anos que eu estava na igreja, mas 3 meses atrás eu não colocaria uma blusa que mostrasse o meu ombro, porque eu estava seguindo a igreja, seguindo, né, eu estava seguindo a palavra do Senhor e tudo que o pastor falava certinho assim. E antes que me critique e critique a Andressa Urachá, porque às vezes eu escuto a Andressa falar e eu vejo aquele monte de pessoas, de pecadores, atirando pedra nela, falando que o que ela faz é um horror. Eu concordo que o que ela faz é muito assustador, mas eu não a condeno. Eu não a condeno. Porque ela foi para a igreja, pregou, deu palestra, foi para a igreja de verdade, pegou tudo que ela tinha e doou para a igreja. 2 milhões, se eu não me engano. E depois ela teve uma decepção muito grande, que a igreja os pastores não davam o que ela estava precisando, não é verdade? E eu vejo milhares de pastores, como o senhor Silas Malafaia, eu acho que é um dos motivos de eu ter saído da igreja, fora a esposa do meu pastor. E, e aí, meus amores, eu tava colocando essa camiseta e pensando, eu vou descer lá, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu entrei na igreja, fui para a igreja há 4 anos atrás. E eu fiquei tão apaixonada, tão me entreguei de toda a minha alma e meu coração para a igreja. E eu, com o tempo, eu percebi que a esposa do pastor, que é americana, e ela não gostava muito de mim, meus amores. E eu ficava, não, Senhor, é coisa da minha cabeça, porque ela é cristã, ela é uma mulher de Deus. Quem sou eu para estar julgando? Senhor, me perdoa os meus pensamentos, né? Cura os meus pensamentos, eu não quero ter esse tipo de pensamento. E aí eu sempre pensava que eu tinha que mudar os meus pensamentos, mas com o tempo eu percebi que ela era perversa, ela era má, assim, e a igreja que eu estava indo, que eu frequentava, não tinha jovens, não tinha pessoas de 40, 50 anos, sempre pessoas muito velhas, pessoas de muita idade, assim, senhores, assim, de muita idade. E pessoas muito boas, né, que eu gosto muito, mas a mulher do pastor não gostava. E aí, quanto mais eu via que ela não gostava muito de mim, mais comprido e mais roupa comportada eu colocava. Eu tava quase me sufocando já com golas no calor. E, e aí, com o tempo, eu falei para ela que eu queria me batizar e que queria conversar com o pastor, que eu estava tendo algumas angústias na minha casa, em relação ao meu filho mais velho, né? E também outras coisas sobre o Ben, autismo, né? E aí, ela no mesmo dia, ela foi lá, né, na frente e falou que as pessoas querem muito falar com os pastores, mas que as pessoas deviam falar diretamente com Deus, né, que Deus nos escutava. Aí eu pensei, eu falo com Deus todos os dias, e Deus no meu coração fala, conversa com o pastor, né, para ele eu coloquei ele lá, ele tá lá falando em meu nome, e, e eu senti uma decepção, assim, sabe, mandou no coração, que eu chorava, eu falava assim, Deus, eu tô aqui com meu corpo, com minha alma, com meu coração, com meu espírito, tudo para estar aqui na casa de Deus. E eu, por que estão fazendo assim? Por que ela está fazendo? Por que ela não me quer aqui na igreja? Dava impressão. Aí eu falava pro meu marido, ele falava, coisa da sua cabeça, porque meu marido não percebe nada, a pessoa assim, mais tranquila do mundo. E aí depois, com o tempo, meu marido começou a falar, eu não me sinto bem naquela igreja, mas eu sei que nossa vida está mais em paz, está mais tranquila, mas eu não me sinto bem.
Resumindo, e a gente tem que ficar olhando direto pro pastor, né? Ele tá lá na frente falando e ela ficava atrás de mim, gente. Ela sentava ela não ficava na frente com o pastor, ela ficava na cadeira atrás, me observando quando eu olhava. E eu olhava para onde? Direto pro pastor. E a igreja, assim como eu falei, tinha muitos velhinhos, né? E um dia eu queria conversar com o pastor e mais uma vez eu senti que ela tinha sido impedida, eu tinha sido impedida. E aí eu fiquei 4 anos lá. E teve um dia que eu fui ajudar na comida, que eles doavam comida para as pessoas. E eu percebi que onde a mulher do pastor doava comida, tinha milhares de mexicanos, né, que pegava comida, e eu era voluntária lá. E eu percebi que tinha milhares de pessoas lá que precisavam do nome de Deus, que estava sofrendo. E eu percebi que ela não chamava outras pessoas de outra cultura, que ela preferia estar com 10 pessoas dentro de uma igreja que cabe 100, 200 pessoas, 150 pessoas. Só tinha às vezes 10 pessoas, às vezes eu contava assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo velhinhos, e eu ficava, mas por que ela não convida essas pessoas? E eu percebi que ela não queria se misturar. E eu fui me decepcionando e eu dava meu dízimo, meus amores, sabe? Sempre fui uma pessoa honesta, sabe? Com meu dízimo, eu dava meu dízimo certinho. E aí depois que eu comecei a ir lá na comida e eu percebi umas atitudes, e aí eu percebi umas atitudes das pessoas que estavam ajudando, que era voluntário. Pessoas que gritavam quando a pessoa pegava 2 carnes, 2 latas, não, não pega, senão eu chamo a polícia, desse jeito. E eu não sabia que eles eram cristãos de outras igrejas. Aí um dia ela pegou, eu falei, porque essas pessoas gritam são com as pessoas que estão precisando, só falar não, não pode, só pode pegar um tipo de carne. E aí ela falou, essas pessoas todas são cristãos, todas da igreja, da outra igreja que vem aqui ajudar. Naquele dia eu saí de lá, eu chorei muito e falei, eu não vou mais para a igreja. Eu falei, Deus, eu quero que tenha misericórdia, que a igreja de Deus está sendo invadida por pessoas ruins e perversas, por falsos pastores. E aí eu não fui mais para a igreja, chegava o domingo, sábado, me dava uma tristeza no coração, mas eu não queria ir para aquela igreja mais. E aí comecei a assistir sobre as políticas do Brasil e eu vi aquele Silas Malafaia gritando com tanto ódio no coração dele, com tanto ódio na alma dele, que eu não sei como tem pessoas cristãs que não abrem a mente e falam que é isso, isso não é... Deus é amor, Deus é paz, Deus deu sua própria vida por todos nós, pelos nossos pecados. Ele não colocaria um homem daquele na igreja para gritar. E outros deputados que são cristãos, que é uma vergonha, que eu não vou falar o nome. Meu Deus, sabe? Também eu lembro muito da Flor de Lis, que foi presa, que o povo idolatrava. Vejo aquele Valdomiro Santiago, eu não vejo ele como um homem de Deus. Isso é o meu pensamento, isso é o que eu penso, né? E é tão fácil fazer lavagem cerebral nas pessoas. Então, tem uma igreja brasileira aqui perto da minha casa. Então, às vezes eu falo, eu vou lá, eu vou na igreja. E aí meu marido falou pra mim, por quê? Só tem falsos cristãos? Eu falei, não, não tem. Tem muita gente tão boa, tão inocente, que consegue enriquecer uma igreja, deixar eles milionários. Não é verdade? Aí meu marido falou, você continua sendo uma pessoa maravilhosa com a tua alma, com o teu coração. E Deus vê tudo. Deus vê que não foi você que saiu da igreja, foi praticamente os próprios cristãos que tiraram você e tirou eu e tirou meu filho com as atitudes deles. E ele falou, você continua cuidando da sua... Eu tenho uma menina que eu sou responsável num país chamado Camboja, e eu sou responsável por essa menina, e eu, desde os 8 anos de idade dela, 7 anos de idade, agora ela fez 11, então vai fazer 7, né, 8, 9, 10, 11, 4 anos que eu sou responsável, que eu ajudo todo mês, que eu sou responsável, mas sabe o que significa ser responsável? É você todo mês mandar um valor certo
para esse país, já desconta na minha conta. E quando é época de escola, época de aniversário, eu ajudo um pouco a mais, como hoje mesmo descontou da minha conta o dinheiro do aniversário dela que eu pedi. E que ela vai fazer 11 aninhos, já escrevi uma carta para ela. E também eles me mandam carta para dizer que eles são é um país muito pobre, a Camboja. Para vocês terem ideia, eu tentei procurar avião para pousar lá, não tem avião nem pousa lá. E não sei se tem aeroporto, meu marido procurou e não viu o jeito de, de ir lá, mas tem jeito porque eles falaram que quem puder, quem quiser visitar as pessoas que você cuida, que você é responsável, você pode ir. Então, significa, e eu também sou voluntária no Homeless. O que significa Homeless? Lugar que os mendigos comem e dormem. E eu não parei de ser o que eu sou porque eu parei de ir para a igreja, porque eu parei, tô colocando esse decote. Deus vê minha alma, Deus vê meu coração. Eu sinto que eu tô muito mais limpa do que aquela mulher do pastor que coloca aqueles vestidos batendo nos pés. Não tô falando mal dos cristãos que se vestem comportado, não, porque eu tenho uns 30 vestidos aqui que eu não tenho coragem de dar, porque talvez tenha uma voz dizendo para mim, você ainda vai voltar para uma igreja que vai te abraçar, né? Que você vai se sentir abraçada pela presença do Senhor naquela igreja e pelas pessoas que estão lá. E aí, meus amores, eu até tô com o meu outro iPhone, o meu telefone aqui, para dizer para vocês que às vezes tem essa menina aqui, ela é a menininha que eu cuido desde os 7 anos de idade dela. Eu sou responsável e foi justamente na igreja que um americano, um cristão de verdade, viajou para esse país. E tinha tanta pobreza, e alguns cristãos também viajam para a África, que eles anotam alguns nomes de famílias e vai para as igrejas, e nas igrejas eles mostram as fotos das crianças e fala fala. A gente, eu esqueci, mas fala para vocês se você quer ser responsável por alguma criança. Então, eu falei que eu queria ser responsável por uma família, por uma criança. Então, eles tiraram a minha foto, que é essa foto aqui, olha, meus amores. Olha, eu e o Ben, ó, minha unha tá suja, gente, que vergonha. Eu e o Ben, que tá aqui, e aí tirou a foto e mandou para Camboja, que é esse país. Aí, de repente, essa menininha segurou minha foto e falou que me escolhia como responsável dela. E aí, olha, não sei se tá escrito aqui, então aqui fala que é 3 anos, mas olha, vai fazer 4 anos, porque já faz 7 meses. Então faz 4 anos que eu ajudo essa família. E aí, meus amores, eu recebo tudo por aqui. Aqui eu recebo tudo. Olha, aqui eu mandei uma cartinha para ela, dá para receber, dá para ver. Aqui ela abre a cartinha lá. Vou mostrar mais para vocês. Olha, aqui ela me manda as fotos dela estudando, né? Ó, hi Dilcilene, it's my name, meu nome, ó, Dilcilene. Hi Dilcilene. Então, é tão orgulhoso, eu tenho tanto orgulho de saber que eu vou ser responsável por essa garota até os 18 anos. E eu escrevi para ela que quando ela tiver 18 anos, ó, quando ela tiver 18 anos, deixa eu ver se tem volume. Quando ela tiver 18 anos, ela pode vir para os Estados Unidos, porque eu posso ajudar ela a arrumar um trabalho. Ela tá mandando, gente, eu não tô conseguindo ouvir, ela tá mandando um recado para mim aqui. Então, eu falei que quando ela tivesse 18 anos, na cartinha, que eu posso ajudar ela a vir para os Estados Unidos, para ela estudar bastante e para ela vir para cá trabalhar e dar uma vida melhor para os pais dela. Então, eu não indo para a igreja, eu continuo dando meu dízimo, porque Deus se alegra de você ajudar o próximo. Deus é amor. Eu fico, ó, gente, meu nariz fica se mexendo assim, porque eu fico emocionada. E eu não quero mais, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, mas é porque eu tive essa decepção. Mas eu diria para todas as pessoas que estão com esse sentimento decepcionado como eu, de não ser assim, de continuar indo para a igreja, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é tão bondoso, Ele é real, Deus é real, né? A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido de todo mundo, sabe? De todo o universo aqui, sabe? Então, eu acredito em Deus.
Só tem que agora eu não me proíbo de colocar uma blusa dessa, sabe? Eu não deixo de ver meus braços, que eu não conseguia nem ver meus braços, e eu não estou indo para a igreja. E hoje eu não me considero uma pessoa. Eu tô tentando ver o volume, meus amores, mas eu não sei por quê, eu não tô conseguindo ver o volume. Então, meus amores, olha, ela me manda ó, as cartinhas do país dela. Então, aqui nesse site que já tá meu nome e eu vejo tudo que ela faz, as coisas que ela faz, e é isso que eu falo, Deus é amor. Mas eu não estou conseguindo ir para a igreja. Todos os domingos eu falo, ai, vou para a igreja. É 10 minutos daqui a igreja brasileira, né? E aí eu já começo a pensar nesse pastor aí do Brasil, esqueci o nome dele, já deu um branco aqui de novo, e eu começo a pensar como que as pessoas conseguem, às vezes a gente tem uma lavagem cerebral na nossa cabeça, que a gente, mesmo que o pastor tá ali, o Silas Malafaia, lembrei, tá gritando, tá berrando, tá torcendo por um presidente que fez tanta coisa errada, sabe, que fez tanta coisa criminal, e eu vejo o povo idolatrando, batendo palma, eu falo, não, isso não é Deus. Então isso me decepciona muito, e eu acabo me afastando da igreja, mas eu não me afasto de Deus, e sei que a casa de Deus é a igreja, mas tem falsos pastores que estão usando a casa do Senhor, e eu faço... eu cozinho para os Romeleses, inclusive sexta-feira eu tinha que estar num lugar aqui, não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo, eu tinha que estar num lugar para ajudar, encaixar as comidas para doar para as pessoas, que aqui nos Estados Unidos, em cada esquina tem lugar para dar comida, ninguém passa fome, graças a Deus, para doar para as pessoas. E me chamou, falou que precisava muito de mim. Só tem que eu me cadastrei que sexta-feira eu vou. E aí agora eu descobri que eu tenho um compromisso na sexta-feira e eu vou marcar para segunda-feira. Aí segunda-feira tem a reunião do Ben, meu filho, né, na escola. Aí eu vou ver se eu marco para terça-feira. E aí eu não vou faltar porque eu tenho que seguir o amor de Deus. Eu não posso só fazer para mim, para minha família. Eu tenho que fazer também para as pessoas. Então, tem muita gente que vai para a igreja que não doa R$ 1 para uma pessoa. Doa para a igreja, para o pastor enriquecer, para o Silas Malafaia enriquecer, né? Mas não doa para o pobre que está na rua. Então, eu espero que os cristãos não fiquem tristes comigo, não fiquem decepcionados comigo e ore por mim para me voltar para a igreja algum dia. Mas nesse momento, eu não tenho vontade, eu coloco mesmo os meus decotes aqui, ó, em casa, e tô fazendo esse vídeo para dizer que eu tentei, eu dei o meu melhor na igreja, 4 anos. Às vezes eu tô fazendo comida, tô fazendo alguma coisa e falo, nossa, perdi 4 anos da minha vida com aquela gente. E aí eu falo, Deus, me perdoa por eu estar sentindo esse sentimento. Deus me perdoa por... E o pastor ligou para nós. Sabe por que a gente não estava indo para a igreja? Mas a esposa não passou uma mensagem para mim. Então eu senti que não era meu lugar. Eu senti que não era meu lugar. Aí eu também ia para a igreja no Brasil, tentava. Uma vez, era dia de fazer lanche no domingo para todo mundo, né? Aí eu fiz o bolo de chocolate, o mais gostoso que eu podia fazer na minha vida. Até eu tenho mania de colocar o dedo no bolo, chupar o dedo, lamber o dedo. Eu falei, eu não posso fazer isso porque é para casa do meu Senhor. E eu lembro que o meu filho mais novo ficou falando, mamãe, só tem pão de queijo lá, o povo só tá comendo pão de queijo, era como se fosse um piquenique na igreja. Aí falou, só o povo tá comendo pão de queijo, o povo tá comendo pão. Mamãe, cadê o seu bolo? O seu bolo? Eu falei, não sei, filho, eu não sei. E aí, eu fui lá na esposa do pastor e falei, no Brasil. Eu falei, cadê o bolo que eu fiz? Ela falou assim, eu tô grávida, eu achei tão bonito o seu bolo que eu guardei na geladeira, vou levar para casa. E aí, de novo, eu voltei decepcionada para casa. Isso foi
uma das vezes que eu saí da igreja, porque eu falei, como? Eu não fiz o bolo para ela comer sozinha, eu fiz um bolo grande para umas 15 pessoas. Como que ela vai levar para casa? E aí também já foi uma decepção, e eu tinha uma bandeja de prata, já comecei a ficar, cadê minha bandeja, cadê minha bandeja? Aí parei de ir para a igreja no Brasil. E aqui, então tem muitos demônios infiltrados na igreja como filho de Deus. Sabe? E aí tem aquelas crentes lá com a língua com fogo, assim, que vê uma mulher com decote, com a blusa e fala, Deus que me livra. Não! Talvez essa pessoa é menos pecadora do que você, porque ela não conhece a palavra do Senhor. Ela não conhece a palavra de Deus. Então você tem que ir lá e falar com ela sobre a palavra do Senhor. Agora, o pior pecado é você conhecer a palavra do Senhor e continuar fazendo sujeiras, guardando o dinheiro do dízimo, sendo um cristão aqui, dando em cima da mulher do próximo, a outra lá, a esposa paquerando o outro, não pode, ou tendo pensamentos horríveis contra o outro, inveja, maldade. Não é verdade? Então, meus amores, fiz meu desabafo porque eu não tô indo para a igreja, porque eu me decepcionei muito e porque eu tô colocando meus decotes, né? E porque eu quero. Um beijo para vocês, se inscreva no meu canal.